O governo recua parte do decreto, que aumenta o IOF após a repercussão negativa no mercado financeiro. Assunto aqui para o Alan Gani. Agora há pouco, Gani, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu aí uma entrevista dizendo que considera baixo, inclusive, o impacto desse recuo de 2 bilhões no cenário de 54 bilhões. Qual é a sua avaliação? Bom dia, Gani. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Teve uma repercussão muito negativa em relação à tributação IOF para os fundos offshore, aqueles fundos que operam fora do país. Então, a alíquota anteriormente era de zero. Você não pagava nenhum imposto para o envio do dinheiro nesses fundos. E aí, de repente, passou para 3,5%, e aí a gente viu todo o ruído ontem no mercado financeiro. O governo teve que recuar e agora volta a ser zero, Nonato. Também numa conta no exterior, quando você envia dinheiro para a sua conta própria no exterior, anteriormente era de 1,10% esse IOF. Aí no dia de ontem o governo aumentou o IOF, passou para 3,5%. Novamente, uma repercussão muito negativa. O governo agora recua novamente para 1,1%. Então, em resumo, você enviou dinheiro para um fundo de investimento lá fora, então tem fundos que operam lá fora, é zero, não terá a tributação do IOF. Você enviou dinheiro para uma conta sua no exterior, a tributação do IOF será de 1,10%. Nossos comentaristas, Deise Chiocari e Cristiano Vilela, seguem conosco. Ô Deise, a impressão que dá é que era para ter sido um pacote, ou pelo menos um anúncio, que trouxesse boas perspectivas. Seria a contenção de gastos. E acabou desandando para uma desconfiança, com o ministro tendo que vir fazer um pronunciamento na manhã de hoje, né? De novo, né, Nonato? E se a gente for parar para pensar, o Haddad talvez seja o ministro que mais fale em previsibilidade. Mas é o ministro que mais é surpreendido pela falta dela, né? Porque ele está com um governo que preza tudo menos isso, né? Então, ele repete que quer evitar essa especulação, mas o mercado especula justamente por que o governo sinaliza esse aumento de gasto e tem pouca disposição para fazer as reformas, né? E aí, às vezes me parece, eu estava relembrando aqui a fala dele agora de manhã, às vezes me parece que ele quer ter um pouco da racionalidade, aí obviamente o Gani, que está aqui com a gente, pode falar muito melhor, mas ele quer ter um pouco da racionalidade ali do Paulo Guedes, mas ele está com um governo que está pedindo dinheiro para todo mundo, que não promove nem um pouco de cenário para que ele tenha essa racionalidade. Então, por mais que o Haddad ele tente transformar o cenário num cenário que seja progressivo, um cenário que tenha estabilidade e previsibilidade, o governo vai lá e faz tudo em volta para que esse cenário não se confirme. Então, fica muito difícil quando ele vem a público tentar explicar por que o governo não conversou com o Banco Central, por que o governo está, como o Vilela falou anteriormente, tão atabalhoado. Ele tenta se explicar, tenta dar um quê de racionalidade, mas aí depois o governo volta lá e faz todas as suas trapalhadas de novo. E esse caso do IOF aí, ele foi muito emblemático, né? Então fica difícil também o papel do ministro Fernando Haddad. Vilela, apesar desse recuo, o mal-estar já foi criado, né? Mas apesar desse anúncio agora feito pelo Fernando Haddad, você acredita na possibilidade de um cenário favorável agora para investimentos, mesmo com um anúncio, com um recuo, enfim? Com certeza, viu, Soraya? É um mal-estar, o mal-estar fica e, sem sombra de dúvida, gera um desconforto que vai ter consequências e nós vamos sentir isso ao longo do dia com a análise dos números que o mercado financeiro vai nos apresentar. O ponto-chave é a gente avaliar de que forma esses ruídos vão impactar. Se o impacto vai ser muito significativo, como já se desenhou nas primeiras horas desde o anúncio do decreto ontem, ou se de fato essa revisão apresentada pelo Ministério da Fazenda vai suavizar esse impacto. Agora, é fundamental, e o mercado exige isso de uma forma geral, que haja previsibilidade. E, infelizmente, mais uma vez, nós vemos o governo agindo justamente na contramão, tomando decisões que precisam ser ajustadas depois, sem ouvir efetivamente os reclamos do mercado, demonstrando claramente um descompasso.
uma falta de sintonia entre aquilo que pensa a equipe econômica do governo e aquilo que almeja o mercado e a sociedade de uma forma geral.